Bom dia, ouvintes da Rádio Comunidade Friburgo FM. Está entrando no ar mais um programa Momento Cidade, um programa do coletivo 200 anos para quem? Um programa que tem o objetivo de analisar os acontecimentos e, junto com você, ouvinte, buscar soluções. Um programa que sempre tem convidados especiais. Um programa apresentado por quem vos fala, o Expedito, e quem? Cláudio Damião. Bom dia, Cláudio. Bom dia, Expedito. Bom dia a você que está em casa nos acompanhando. Bom dia, Lula Siqueira, comandando aqui a mesa da rádio. Bom dia ao nosso convidado. Daqui a pouquinho a gente vai fazer a apresentação. E um bom dia para Macondo, Café e Livraria, que apoia o nosso programa, aos sindicatos dos bancários de Nova Friburgo região. E convidando você, passando ali na antiga Rua São João, dê uma chegadinha na Macondo, tome um café, tem uma cerveja especial, dê uma olhada lá nas prateleiras para escolher, e para escolher o seu livro. Aí você pode tomar um café saboroso e, ao mesmo tempo, apreciar as estantes e escolher um título aí para o final de semana. Então, essa é a nossa recomendação, Expedito. Olha só, Cláudio, antes de apresentar o nosso convidado, vamos àquele editorial de todas as sextas-feiras. Cláudio, eu participei com você essa semana de uma audiência pública na Câmara Municipal, né? Foi quarta-feira, se não me engano, e o tema dessa audiência pública foi população em situação de rua. Como foi a audiência, Cláudio? E a nossa participação aqui do coletivo 200 anos para quem? Como foi isso? Pois é, Expedito, o coletivo 200 anos para quem? Ele exatamente surge para debater essa visão europeizada que Nova Friburgo, aliás, que a elite friburguense alimenta, né? É uma cidade de misturas, de pretos, brancos, índios, europeus. É essa mistura que dá riqueza ao município. Não é uma cidade de brancos, como tentou se fazer passar nos 200 anos para quem. E é uma cidade de invisíveis também, que tem que ser visibilizada. Essas pessoas precisam ser vistas, reconhecidas e ter políticas públicas para ela. E essa população em situação de rua é uma dessas pessoas, é desse núcleo também que a gente precisa falar. 200 anos para quem teve esse objetivo, esse olhar, né, cuidadoso, amoroso, solidário. E a audiência pública falou sobre essa população, que está esquecida. Assistência social, na minha fala, eu levantei, peguei o orçamento e mostrei. A Secretaria tem 3.600.000 aproximadamente, em números, eu estou falando aqui em números redondos, de orçamento, mas ela consome 3.260.000 em folha de pagamento. Sobra aí 300 e poucos mil. Somado a isso, tem convênios do governo federal, recursos que vêm para a finalidade de atender a pasta. O que a gente percebe é que não tem recurso nenhum para atender demandas dessa natureza, que é a demanda da população de rua. Tem um movimento em Friburgo também muito importante, comandado aí pelo pelo William, lá do Rui Sanglar, pelo Fórum Sindical e Popular, criou as tendas solidárias, porque a sociedade civil organizada que está olhando esse problema. O município está de costas, não está nem um pouco preocupado. E eu aproveitei na audiência para lembrar que Nova Friburgo tem 7.300 famílias colocadas em 254 áreas de risco. Se tiver, como aconteceu em Petrópolis recentemente, uma chuva de tamanha densidade localizada, ela pode trazer muito mais óbitos, inclusive, do que Petrópolis, porque nós somos considerados uma das áreas mais sensíveis. Isso envolve cerca de 30.000 pessoas, é um número absurdamente grande. Aí você está misturando população de rua com pessoas em áreas de risco? Não, eu só estou mostrando a falta de política pública para as pessoas vulneráveis de um modo geral, né? Então, a audiência pública ela acabou servindo para essa finalidade, mas conversando com o Ilke e com o William, a gente estava mostrando que precisa pressionar mais a prefeitura para que ela não fique só no discurso, não fique só numa audiência pública, mas traga resultados práticos. Estava lá a Defensoria Pública, que ficou muito impressionada também com situações que foram relatadas. Nós sugerimos na audiência que os cidadãos que vivem na rua fossem assumir a cadeira ali da audiência pública, porque a audiência era para eles, mas eles estavam ausentes, né? Eram ouvintes. A sua intervenção foi muito boa, Cláudio. Então, assim, dar visibilidade a quem está invisível. Então, assim, em rápidas palavras, dentro desse editorial, chamar a atenção de que a população de rua é composta de seres humanos, de pessoas que têm seus dramas familiares, sociais, de um modo geral, que podem até ser resolvidos, mas que tem que ter uma amorosidade, um cuidado, uma atenção do poder público.
Isso, Cláudio. E o programa Momento Cidade de hoje vai ser o Momento Meio Ambiente. Antes, eu quero dizer ao nosso ouvinte da Rádio Comunidade que ele pode participar no chat no Facebook e pode participar também pelo telefone 25260411. É só ligar que o Lula vai atender aqui. Pode participar também no YouTube e no Instagram, não é, Lula? Né? Olha só, Cláudio, o programa de hoje vai ser o Momento Meio Ambiente. Nós vamos conversar com o médico ambientalista, cidadão honorário de Nova Friburgo, membro do Conselho de Meio Ambiente, membro do Conselho Consultivo da APA de Macaé de Cima, é também gestor de 2 RPPNs. Eu vou até perguntar o que é isso para ele, que o nosso ouvinte precisa saber, em Nova Friburgo. Uma delas, a maior do município, que é a Reserva Ecológica de Rio Bonito de Lumiar. E ele também é secretário setorial de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores, o PT de Nova Friburgo. Ano passado, ele coordenou uma audiência pública, em dezembro, se não me engano, de iniciativa da vereadora Maiara Felício, propondo um projeto de lei criando as RPPNs municipais e o Sistema Municipal de Unidades de Conservação. Expedito, só lembrar também, eu não citei aqui, né, a audiência também foi comandada, essa que nós participamos, pela vereadora Maiara, a título aqui também de justiça, né, a gente citar as pessoas que comandaram e tiveram a iniciativa de produzir tal evento. Tá bom, então. Bom dia, Bernardo. Bom dia, professor Expedito, bom dia, Cláudio Damião, bom dia ao amigo Lula aqui também da equipe técnica, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer enorme estar aqui podendo compartilhar com todos os ouvintes, com os cidadãos aqui de Nova Friburgo, a preocupação com as questões do meio ambiente e buscar soluções, projetos que possam atenuar os impactos da nossa presença nesse ambiente maravilhoso que nós temos aqui de Nova Friburgo, da nossa Mata Atlântica. Cláudio, eu sempre começo fazendo aquela pergunta que já é clássica, né? Como começou a relação do nosso convidado com a região serrana e com a nossa bela e sofrida cidade de Nova Friburgo? Bom, isso remonta praticamente à minha infância, porque um tio meu comprou aqui, vinha com os amigos e comprou um terreno para plantar algumas coisas e passou a vir e ele me relatava, né, aquela experiência, aquele contato com a natureza, e eu já gostava aquilo me fascinou muito, me cativou demais, e quando eu pude ter a oportunidade, eu comprei dele, e isso já faz praticamente 44 anos, né? Então a maior parte da minha vida eu passei aqui em Nova Friburgo, com muito prazer, com muita alegria. É isso, Cláudio. Expedito, é bom destacar que o Bernardo é uma pessoa fantástica, um amigo, uma pessoa muito sensível, né? É um profissional da saúde, um médico, pneumologista, não é isso? E que dedica boa parte também do seu tempo para questões dessa ordem, né? Olhar a questão ambiental, se preocupar com a preservação ambiental. A área onde ele reside é uma área muito bonita e ele tem todo esse cuidado, esse olhar. E uma relação também com a comunidade, né, o Bernardo? Porque Friburgo é muito escolhida, principalmente aquela região, pela sua beleza, como refúgio para muitas pessoas que saem do Rio, Niterói, de várias regiões do Brasil, tem pessoas ali, principalmente carioca, né, que adora essa região. Mas, sobretudo, esse olhar, né, de cuidado, de preservação e de buscar uma relação também de harmonia com as pessoas que moram na localidade. É mais ou menos por aí? Com certeza. Nós devemos tomar, né, todos os cuidados, né, com as comunidades locais, né, procurar preservar os seus bens culturais, né, os valores que são transmitidos pelas gerações, e isso faz parte da preservação também do ambiente e tê-los como parceiros nessas atividades. Nem sempre é muito fácil, a gente há de reconhecer, mas não cansamos de buscar que esse caminho seja percorrido por todos nós em conjunto, porque acreditamos que só assim a gente vai poder ter sucesso nas nossas iniciativas. E eu gostaria só de fazer uma colocação em relação à audiência pública. O Cláudio já colocou aqui da questão da Maiara Felício, que
fez a audiência, promoveu a audiência pública de situações de pessoas em situação de vulnerabilidade, nós também teremos, né, com a própria vereadora, a apresentação de 2 projetos de lei que eu vou me referir daqui a pouco, um pouco mais adiante, com mais detalhes. Maravilha, já tem participação aqui. A Denise Oliva Bittencourt mandando um bom dia a todos. Denise, a gente estava com saudade de você sempre participando. E seja muito bem-vinda. Se desejar fazer uma pergunta, sugerir um tema, enfim, o programa aqui, o nosso ouvinte tem vez e voz. Olha só, no YouTube está aqui o Ricardo Mansur, que é um parceiro do programa. Bom dia, meus amigos. Bom dia, doutor Bernardo. Meio ambiente saudável é vida saudável. Bom dia, Ricardo. Eu vou fazer uma outra pergunta, Cláudio, que é bem simples, né? Primeiro, como que essa preocupação ambiental entrou na vida do nosso convidado? E segundo, para o nosso ouvinte ficar bem informado, o que é uma APA e o que é uma RPPN? Bom, então, a questão ambiental, né, a questão da preservação ambiental, na verdade, ela pertence a todos nós. Nós estamos imersos com as questões ambientais. Podemos, às vezes, nos dar conta ou não, mas sempre sofremos os efeitos da nossa influência na natureza, da nossa participação com a preservação dos rios, ou até com a degradação dos rios. Então, nós sempre estaremos expostos a questões da nossa influência na natureza. Então, a partir do momento que a gente adquire uma certa consciência, né, deste problema, dessa questão, naturalmente nós passamos a nos perguntar, eu passo a me perguntar, o que eu posso fazer, né, o que está ao meu alcance para podermos manter esse ambiente natural, preservado, sem haver aquela degradação, para que haja uma ocupação de uma forma harmônica e sustentável. Então, buscando isso, já há muitos anos nós participamos da criação, da implementação da APA Macaé de Cima. Desde o começo nós participamos do Conselho Consultivo. A APA, para quem não sabe, é uma área de preservação ambiental em que há possibilidade, nesta área, de atividades econômicas. Há possibilidade de você, do agricultor, poder plantar, ou até de ter a sua pequena criação, de produzir os seus produtos orgânicos ou não até. Nós gostaríamos que fossem orgânicos, mas não é uma obrigatoriedade. E essa ideia, né, de sustentabilidade é o que caracteriza uma área de proteção ambiental, que é uma unidade de conservação. E aí eu gostaria só de falar um pouquinho sobre unidades de conservação para que as pessoas entendam, né? No ano de 2000, foi criado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, quando as pessoas ouvem falar em APA, né, Área de Preservação Ambiental, quando ouvem falar de parque, como nós temos aqui o nosso Parque dos Três Picos, ou como ouvem falar num monumento do Cão Sentado, que foi criado recentemente aqui em Nova Friburgo, as pessoas estão se referindo a unidades de conservação. Cada uma tem a sua característica, cada uma tem a sua finalidade, cada uma tem o seu propósito. Então, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação promove a sinergia entre essas unidades e promove o exercício do seu melhor potencial de retorno para a sociedade, seja do ponto de vista de preservação, seja do ponto de vista de turismo, seja do ponto de vista de outras atividades econômicas. E nós teremos daqui a pouco um sistema estadual de unidades de conservação, já está na Assembleia Legislativa, e nós estamos propondo a criação de um sistema municipal de unidades de conservação, porque Nova Friburgo tem unidades de conservação, muitas numa área expressiva, e nós estamos querendo colaborar para que haja a possibilidade de trazermos o melhor potencial de retorno para a sociedade dessas unidades de conservação. Cláudio. Pois é, e o Bernardo falou dos projetos, né, que ele tocaria no assunto. Eu não sei se já é o momento, você gostaria de falar agora, ou se a gente faz uma outra abordagem. Sim, podemos seguir. Nós estamos propondo, né, nós fizemos
como o professor Expedito mencionou agora há pouco, nós fizemos, promovido pela vereadora Maiara Felício, do PT, uma audiência pública no dia 1º de dezembro, em que nós apresentamos para a sociedade a proposta de criação de 2 projetos de lei. Um projeto de lei criando justamente isso que eu mencionei agora há pouco, o Sistema Municipal de Unidades de Conservação, e um outro projeto de lei criando as RPPNs, que também já foram mencionadas aqui, e que são reservas particulares do patrimônio natural. Aí eu vou explicar, né? Porque sempre que a gente menciona RPPN, há um desconhecimento e a gente quer muito que daqui a pouco todo mundo saiba o que é uma RPPN e, mais ainda, queira criar a sua RPPN nas áreas onde isso for possível. Então, esse projeto, ele visa exatamente isso, que haja uma facilitação para a criação de reservas em áreas privadas. Então, o proprietário de uma área, que pode ser de qualquer tamanho, pode ser dentro de uma cidade, pode ser na área rural, pode ser bem pequenininha, como pode ser enorme, tanto faz. Ele escolhe uma área que ele queira, ao seu bel prazer, segundo o que ele achar melhor, e aquela área ele vai escolher como a área a ser preservada. Ali ele vai criar a sua RPPN e, com isso, ele vai garantir que aquela reserva possa habitar das plantas, das árvores, dos animais, todos que habitam aquele habitat. Ele está oferecendo àquele ambiente a possibilidade dele continuar e em caráter de perpetuidade. Então, nós hoje temos as RPPNs federais, nós temos as RPPNs estaduais, e nós pretendemos que haja também as RPPNs municipais. Essa é uma tendência que ocorre no Brasil inteiro. Quanto mais próximo da pessoa, do indivíduo, né, a estrutura que vá promover a consolidação daquele projeto, em termos práticos, em termos concretos, mais fácil é a criação. Então, nós temos hoje Nova Friburgo, é um município que é o segundo município no Brasil com maior número de RPPNs. Nós temos 25 RPPNs. Então, é uma coisa que a maioria das pessoas nem sabe o que é, nós temos aqui no município 25 RPPNs. Se nós formos considerar que o município com maior número de RPPNs no Brasil é Curitiba, com RPPNs urbanas, em termos de RPPNs rurais, Friburgo é o município que mais tem RPPNs. E essas RPPNs são a nível federal e estadual. E nós pretendemos que com as RPPNs municipais, nós possamos multiplicar o número de RPPNs, ampliar a área preservada a nível privado. Bernardo, é importante essa sua colocação, até para o nosso ouvinte também, que quem ainda não acompanha a temática, né, ou acompanha mais superficialmente, entender que é falar do futuro, né? A gente está falando da preservação de algo que é um pulmão dentro da cidade, na área urbana, nos espaços mais próximos do centro, como um pulmão. Não só um pulmão para nós humanos, mas também um espaço de preservação da vida nativa. Pássaros, animais de um modo geral. E é fundamental que nas áreas onde se tem as RPPNs, você crie também alguns corredores onde os animais possam transitar. Porque a Friburgo é uma cidade de especulação imobiliária impressionante. Além do que o relevo também, ele tem que ser considerado, eu falei aqui no início, né, nós temos 7.300 famílias, na verdade são 30 mil famílias, são 254 áreas de alto risco, né, que podem vir a desmoronar numa situação especialmente de chuva. Então, a preservação ambiental aqui, o cuidado, ter árvores plantadas, evitar a retirada, né, do solo, enfim, toda essa movimentação ela tem que ser feita com muita responsabilidade, com muito cuidado. Quando você fala de uma legislação, eu acho que ajuda muito a aperfeiçoar do ponto de vista da preservação, mas também um processo de educação das pessoas com relação ao que é de todo mundo. Não pertence ao indivíduo, isso pertence a toda uma sociedade, né? Então é um processo também
um tanto quanto lento, que a gente precisa avançar, prosperar, mas que a sua temática, o fato de você estar aqui hoje, ajuda muito a gente a revelar essa importância. Perfeito, Cláudio. Eu queria acrescentar e te fazer uma pergunta, aí você já pode emendar, o seguinte: quando eu estava na Câmara, eu fui vereador, foi num período que o MINC estava trabalhando a ideia do ICMS verde, né? Havia um debate muito forte. Eu fiz uma contribuição, uma sugestão, que eu não sei em que pé isso anda hoje, talvez possa entrar na proposta aqui do projeto e, de alguma forma, ajudar a interferir. Friburgo é um município que produz água. Nem toda localidade produz água. Nós produzimos água e fornecemos água para outros municípios. Isso deveria ser um fator de valorização, de repasse de ICMS verde para Nova Friburgo. Na época não contemplava esse aspecto da preservação. Talvez você pudesse, né, como membro dessa comissão importante aí, ligada ao Partido dos Trabalhadores, e o projeto que você vai apresentar à vereadora, esse debate também poder ampliar um pouco. Perfeito. Bom, muito bem lembrado, Cláudio, a questão da situação de vulnerabilidade das pessoas que, por questões sociais, acabam sendo praticamente obrigadas, né, a ter a sua moradia em áreas de risco, e quando ocorrem as tragédias, nós não temos o direito de sermos surpreendidos com essa situação, porque são situações altamente previsíveis. Então, eu acho que, ao nós pensarmos a questão do ambiente, nós devemos, sim, também trazermos soluções de âmbito social para que aquelas áreas sejam preservadas, não só sob o ponto de vista da preservação da natureza, mas para evitarmos tragédias totalmente previsíveis. E nós tivemos um projeto, por exemplo, há poucos anos atrás, todos acho que devem se lembrar do Minha Casa Minha Vida, né? Que fornecia, que promovia habitações populares a baixo custo, tá? Eu tenho a impressão que, estatisticamente, em torno de 30% das habitações no Brasil hoje vieram do projeto Minha Casa Minha Vida, que está na memória de todos, e nós, com projetos dessa natureza, podemos também trazer essa população que hoje vive em situações de vulnerabilidade e de risco nas nossas encostas, e não estão lá porque querem, e sim porque se sentem praticamente obrigados a estar lá. Oferecemos uma moradia com dignidade, em que ela possa viver bem, trabalhar e poder sustentar os seus filhos, a sua família, sem agredir o meio ambiente. Muito bom. Esse tema ele é rico e ele acaba sendo abrangente, né? Ele vai para as outras vertentes da relação e do convívio humano. Aproveitar aqui, Expedito, para dizer do apoio, né, da Livraria Macondo, do Sindicato dos Bancários, agradecer esse apoio e dizer que está aqui participando com a gente também, Elizabeth Ramos Esteves e a Cissa Pereira. Beleza, Cláudio. Olha só, o nosso ouvinte pode participar pelo 25260411 e também no chat, no Facebook, no Instagram e no YouTube. Lembrando ao nosso ouvinte que domingo, às 12 horas, esse programa vai ser reprisado, né? Domingo, às 12 horas, você tem um encontro novamente aqui com o Bernardo, né, para conversar sobre esse tema tão importante, né, que é a questão do meio, porque o programa de hoje é o momento meio ambiente. E aí, né? Expedito, eu queria aproveitar, o Bernardo falou muito das RPPNs, né, que é uma palavra que às vezes o ouvinte pode não entender muito bem, mas que tem uma importância, né, fundamental na preservação, no cuidado. Então, você que está em casa, se tiver interesse, como é que ele pode fazer para ele escolher uma áreazinha na propriedade dele onde ele deixe um espaço de preservação? Bom, eu estou vendo que estão chegando assim, algumas perguntas, e algumas delas de natureza também bem técnica, porque é um tema que as pessoas, de certa forma, desconhecem. Eu me comprometo depois a colocar o link do nosso atual Sistema Nacional de Unidades de Conservação, em que todas as categorias de unidades de conservação vão estar lá colocadas, e vai ficar muito mais fácil para aquelas pessoas que têm interesse, passem a ter interesse nessa questão, vão conhecer muito melhor. As RPPNs, que é uma dessas unidades, né, um tipo de categoria,
com as reservas particulares do patrimônio natural, que eu acho que depois do programa, pelo menos os nossos ouvintes, né, e os seus amigos vão saber o que é uma RPPN, já não vai ser, né, uma denominação tão estranha assim. E é que eu acho que pode se incorporar na rotina da nossa cidade, do nosso município. Como eu havia colocado, o proprietário de uma área de qualquer tamanho, pode escolher uma área no seu terreno também de qualquer tamanho, tá? Ela pode ser uma APP, uma área de preservação permanente, que ele já tem obrigação de preservar. Ela pode ser uma área de reserva legal, que ele tem obrigação de preservar. Ele pode estar contemplando áreas que já estejam preservadas e pode até querer ampliar um pouquinho. E isso fica a critério do proprietário. Ele não é obrigado a nada, ele tem total de liberdade de escolher. Esse pedacinho aqui, eu quero que seja preservado para todos os seres vivos que vivem nesse habitat, que seja preservado, que contribua para a preservação dos nossos mananciais, das nossas águas, das nossas bacias, dos nossos animais, das nossas plantas, e isso vai estar garantido para os meus filhos, para os meus netos, e daí por diante, e estarei contribuindo de uma forma concreta para aquilo que eu acredito que é a preservação do ambiente, que é o que todos queremos. Então, isso fica totalmente a critério do proprietário. Com relação à questão da outra parte da sua pergunta, em relação à questão do ICMS verde, né, que foi uma iniciativa do deputado Carlos Mink, né, que conseguiu criar essa lei, que é muito interessante, porque ela diz que, de acordo com determinados parâmetros, né, de preservação do ambiente, gestão de resíduos, preservação de mananciais, áreas de preservação ambiental consolidadas, e as municipais, nesse caso, até pontuam mais, quanto mais preservado, maior o retorno de uma parte, de uma fração do ICMS arrecadado por aquele município, ele vai para o Estado, assim é a lei, e retorna sob a forma de um pagamento. Então, o objetivo do ICMS verde é que esse retorno seja justamente para promover a preservação, para que aquelas atividades, né, que estejam pontuando possam ter recursos para continuarem a manter a sua atividade e até ampliar. Então, no caso das RPPNs, por exemplo, você pode pegar uma parcela desse ICMS verde para a criação de futuras RPPNs, porque você tem que fazer um georreferenciamento, você tem que fazer um memorial descritivo daquela área, e isso daí certamente contribuiria muito. O município agora, inclusive na última reunião do Comando, Conselho Municipal do Meio Ambiente, nós soubemos que começa a ter uma pequena fração, um valor que é pequeno, né? Que talvez não gere ainda muito impacto nesses nossos propósitos de preservação, mas tem um valor simbólico, significativo, porque inaugura a possibilidade de nós termos este repasse. E a gente espera que, a partir dos próximos anos, a gente consiga ampliar esses recursos. Hoje, os municípios que repassam para as suas atividades fim, uma fração do ICMS verde, trabalham no percentual de 30%. Teoricamente, deveria ser 100%, porque ele foi criado para isso. Mas eles repassam em torno de 30%. Nós inauguramos aqui agora no município com 3%. É pouco, é muito pouco, mas é uma porta que se abre. Então, eu entendo assim, é uma porta que se abre a partir do momento que os nossos governantes passem a compreender melhor essa importância e que passem a se sensibilizar um pouquinho mais. Certamente, nós esperamos e saberemos que no futuro os próximos governantes e os atuais também possam desenvolver mais e trazer mais recursos para essa área que é de interesse de todos os cidadãos. Expedito, esse é o Bernardo Fúria, secretário
do Setorial de Meio Ambiente do Partido dos Trabalhadores de Nova Friburgo, com um tema muito esclarecedor e com diversas participações. Aqui pelo WhatsApp, a Maria Emília parabenizando pelo excelente e esclarecedor programa. Bernardo, muito obrigado aí, tem sido motivo de muito interesse dos nossos ouvintes. Expedito. Cláudio, nós estamos aqui toda sexta-feira com o programa Momento Cidade, que é um programa do coletivo 200 Anos para Quem, e nós temos 2 apoiadores que nos ajudam enormemente a discutir essa cidade. Vamos lá, Lula, vamos botar a vinheta dos nossos apoiadores? 104,9 Rádio Comunidade. O coletivo 200 Anos para Quem, programa Momento Cidade, tem o apoio cultural do Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo. Sempre presente e organizando as lutas em Nova Friburgo e região. Você gosta de ler um bom livro? A dica é Livraria Macondo Café e Leitura, antiga Sabor de Leitura. Avisa aí que reabrimos, sempre com o mesmo qualificado e amigo atendimento. Rua Monsenhor José Antônio Teixeira, antiga Rua São João, número 25, loja A, subsolo. Venha nos fazer uma visita. Funcionamos de segunda a sexta, das 13 às 19 horas. Sábados, das 10 às 15 horas. Quem lê, viaja. Vamos nessa! Cento e 4,9. Esse é o programa Momento Cidade, hoje Momento Meio Ambiente. Cláudio, temos participações aí? Parabenizando aqui pelas ótimas informações que estão sendo trazidas pelo nosso convidado, Bernardo Furrer, médico, né, pneumologista, mas também absolutamente dedicado à causa ambiental. Por isso, hoje, trazendo tantos esclarecimentos aqui aos nossos ouvintes. Olha só, Cláudio, tem uma pergunta aqui que eu acho importante. Eu vou passar para o nosso convidado, né, para que a gente possa potencializar ainda mais esse nosso debate. Bernardo, uma das formas mais potentes de participação política é atuar em conselhos, né? Nós vemos essa experiência aqui na cidade. Fale um pouco da sua experiência como membro de conselhos voltados para a questão ambiental. É muito boa a pergunta, porque ela remete a uma questão que é a participação popular nos conselhos municipais para contribuir com a gestão pública nos diversos temas, né? E aí, essa construção é uma construção que ela é coletiva, é uma construção que ela se dá com o apoio de toda uma comunidade. E nós agora estamos vivenciando a reorganização do nosso Conselho Municipal do Meio Ambiente. Então, faço questão de fazer uma menção à nossa ex-secretária, Vivian Alves, do Meio Ambiente, muito bem sucedida pela nossa atual secretária, Andréa Duque Estrada, ao nosso presidente do Conselho, o Pedro Higgins, né, e todos aqueles que têm colaborado no Conselho, né, o professor Fernando Cavalcante, que todos conhecem, professora Ana Moreira, o Maurício da Rede, do SECNA, que é uma ONG ambiental de longa data aqui de Nova Friburgo, a Sabrina, que tem ótimas participações. Então, essa é uma construção coletiva. Então, nós achamos muito importante que ela se dê dessa forma e que agora que o Conselho, que estava realmente parado há muitos anos, e não é apenas por uma questão de pandemia, havia realmente um desinteresse político de que esse Conselho funcionasse, e agora ele está funcionando. Então, nós pretendemos dinamizar essa sua atividade
junto à sociedade friburguense, trazendo questões, pensando possíveis soluções e trazendo respostas para essas questões. Por exemplo, agora, há pouco, uma questão que foi colocada e que o Conselho se manifestou unanimemente é a questão das pequenas centrais hidrelétricas, por exemplo, que vira e mexe, alguma pessoa ou algum grupo tem interesse de pegar o nosso rio, que é um bem público, não é nem de Nova Friburgo, é da humanidade. É uma questão que transcende o município, mas sempre alguém que tem interesse de transformar aquela área numa área de geração de energia, criando uma pequena central hidrelétrica, que estão ainda bem proibidas em Nova Friburgo, justiça seja feita, né? Isso daí, o vereador Joelson do Pote, há alguns anos, encaminhou essa proposta que foi aprovada na Câmara, e nós hoje temos a proibição, mas em Casimiro de Abreu, que é um município vizinho, estão querendo fazer uma pequena central hidrelétrica. Então, um grupo de ambientalistas, ativistas dos movimentos sociais, da região, principalmente de Lumiar, São Pedro, que é a área diretamente mais afetada, está se organizando para tentar impedir esse crime, essa agressão ambiental, né? Então, essa é uma das questões, e nós temos outras possibilidades de geração de energia, de qualidade também, como a energia solar, com painéis solares, que hoje a gente vê que estão se multiplicando, e trazer um benefício muito maior sem agredir o ambiente. Ô Bernardo, é importante só frisar aqui para os nossos ouvintes, você tocou, a gente ia entrar nesse tema das pequenas hidrelétricas, né? Quem estiver ouvindo vai falar, pô, mas esse pessoal é maluco, está contra a produção de energia? Não é isso, não é isso. A gente vai explicar, vai aprofundar um pouco mais esse tema. Mas também ressaltar a importância dos conselhos, né? Os conselhos, eles têm um papel, alguns são deliberativos, eu não sei se é o caso do Conselho Municipal de Meio Ambiente, mas alguns são deliberativos, o de Educação é deliberativo, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher é deliberativo, e eles produzem políticas públicas, além de acompanhar, fiscalizar, eles também apresentam projetos e iniciativas ao Executivo, né? E ele tem participação popular, ele é composto dos diversos setores da sociedade, e você que está em casa nos ouvindo, pode participar, como ouvinte, como cidadão, pode ter opinião, voz dentro do Conselho. Não tem voto, se você não for membro efetivo do Conselho, mas tem voz. Então, nós temos que fortalecer cada vez mais a participação da sociedade nos conselhos. Eu falo com experiência própria. Participo de conselhos há muitos anos, de educação há mais de 10 anos, já participei no de cultura, de saúde, de trabalho e renda, um antigo conselho existente no município. Então é importante ressaltar isso. Mas eu queria voltar um pouquinho nessa temática que você abordou de forma muito atenta, que é a questão da produção de energia. Além da energia eólica, da energia solar, não há uma contrariedade do movimento à produção de energia, né? Deixar isso claro, porque senão alguém pode usar isso de forma equivocada, dizendo, olha, está vendo, eles são contra a produção de energia. Não é contra a produção de energia. É em defesa do meio ambiente, em defesa da preservação, do cuidado com os rios, do impacto que isso causa numa região como Macaé de Cima, né, a região de Lumiar, e as consequências que isso trará, porque tem um benefício econômico para um grupo empresarial, mas um prejuízo muito grande do ponto de vista ambiental, que a gente não pode permitir que aconteça, e nós já estamos nessa luta há bastante tempo, né? Então, eu queria que só fizesse um pouco mais a abordagem em torno disso, de modo que o nosso ouvinte possa compreender que nós não somos contrários à produção de energia. A gente é favorável, mas com um olhar também para esse cuidado ambiental. Inclusive, antes da sua resposta, nós fizemos um programa aqui com a Cris, né, muito bom programa. Muito bom programa, e um dos pontos principais que eu acho é a gente discutir o modelo de desenvolvimento econômico que passa, inclusive, por se vende, né, facilidades, né, e não se entrega, né, dizendo que vai gerar emprego e etc. Nós sabemos que os empregos gerados, diretos ou indiretamente, são mínimos, né, e precários, para uma intervenção que vai modificar estupidamente, né, o ambiente natural, né, da nossa região. Perfeito, muito bem lembrado. Nós, com essa questão das pequenas centrais hidrelétricas, acho que nós devemos pensar sobre dois aspectos. Um aspecto é qual é o tipo de sociedade que nós queremos. É uma sociedade que vai
gerar produtos e consumo de uma forma absolutamente desenfreada, porque se nós quisermos essa sociedade, já está comprovado, nós vamos ter que ter pelo menos uns 3 planetas iguais aos nossos, para que todos nesse planeta possam ter esse nível de consumo. Então, acho que a sociedade tem que repensar o tipo de consumo, né, o tipo de... aonde que as pessoas vão encontrar felicidade, que não seja só numa questão de consumo. O Partido dos Trabalhadores tem até um documento muito interessante, que fala sobre o que a gente chama de transição ecológica, né? E essa é aqui a questão, nós fazemos essa transição. Com relação à questão especificamente das pequenas centrais hidrelétricas, veja bem, ela, do ponto de vista como ela está colocada, ela gera muito pouca energia, tá? Eu não posso te dizer exatamente os números, alguma coisa, acho que de 15 quilowatts, alguma coisa assim, 17, tá? É muito pouca coisa, gera muito pouca energia, tá? Principalmente se nós compararmos com o impacto ambiental que ela vai gerar. Outra coisa que se fala em relação a isso é assim, mas ela vai gerar empregos. Não vai gerar empregos. Isso é uma ilusão. Ela vai retirar empregos, na medida em que, para você construir, você vai precisar daqueles empregados, sim, para fazer a construção daquela estrutura. Assim que ela fica pronta, todos vão embora. Muitos nem vão embora, porque vão acabar vindo de outros municípios e vão ficar aqui, porque aqui, de repente, vão acabar se estabelecendo. Tem o direito disso também, mas isso também vai gerar uma questão social. E a questão da utilização dos recursos hídricos para essa pequena central hidrelétrica, ela vai atrapalhar a atividade turística. Não estou nem falando mais da questão ambiental, mas a atividade turística, que essa sim rende hoje, traz recursos para o município, né? Na área de turismo, na área de rafting, todo aquele ambiente, ele vai estar prejudicado. Isso daí todos os que estão envolvidos diretamente nisso sabem. E os empregos que vão surgir depois dela pronta, devem ser talvez 1 ou 2 pessoas, porque hoje em dia tudo é automatizado, a pessoa precisa só monitorar, às vezes pode ficar até em casa monitorando, e ir lá simplesmente apertar um botão para ligar ou desligar, ou fazer algum tipo de ajuste. Então, é uma ilusão achar que aquilo ali vai trazer algum tipo de benefício. Eles fazem propagandas muito poderosas e muitas vezes enganam, e a gente sabe que hoje em dia não é tão difícil enganar assim. Bernardo, muito boa a explanação, e só para ressaltar, né, nós vamos ficar com prejuízo e a empresa vai ficar com lucro. Então, o impacto disso para o município é importante que a gente reafirme permanentemente, através das falas de pessoas conceituadas, estudiosas do assunto, como o Bernardo, para que a população compreenda de que lado nós estamos, né? Nós não estamos contra o progresso, de forma alguma contra o desenvolvimento de políticas energéticas, não é isso. A gente está, inclusive, apresentando alternativas muito mais viáveis, muito mais baratas, renováveis, sem impacto ambiental, e garantindo a permanência de um santuário, né, como é aquela região, para o turismo e, sobretudo, para a preservação da vida. O turismo ecológico ele pode funcionar perfeitamente sem destruir absolutamente nada. E é um fator de renda para o município importante, né, com geração de emprego, a qualificação de pessoas e, sobretudo, a permanência daqueles moradores naquela localidade que passam a trabalhar como guias turísticos, oferecendo algum tipo de hospedagem, de produtos naturais, quer dizer, tem toda uma cadeia por trás disso. Excelente esse programa e a abordagem feita aqui pelo Bernardo. Cláudio, mas antes de passar para o Bernardo, como aqui no o nosso ouvinte tem vez e voz, né, estão assistindo, né, o programa, estão participando, Alex, colecionador do Vasco de Grande Alex! E o Hugo Moreno, que inclusive amanhã, no programa dele, A Voz do Morro, vai receber o Davi Macena, né, para conversar sobre o Carnaval na semana que vem. Grande abraço, Hugo, grande abraço, Alex. E grande abraço ao Davi, que tem lá o livro, né, até quarta-feira, que fala sobre o Carnaval, é uma pessoa que conhece muito o assunto. E o programa do Hugo, o Bernardo, fala sobre o samba e traz aqueles velhos compositores, os antigos, né, mestres do samba. É um programa muito bacana, muito legal, a gente sempre recomenda também. Muito bacana essas manifestações, né, da cultura popular.
Eu gostaria de trazer aqui só alguns destaques, né, para toda essa nossa fala, né? Lembrar, né, a todos os ouvintes, aos cidadãos friburguenses como um todo, seja a população, seja os gestores públicos, gestores políticos, né? Lembrar que Nova Friburgo, dos seus 93 mil hectares, tá? Esses 93 mil hectares estão inseridos 100% na Mata Atlântica. A Mata Atlântica é um dos biomas mais ameaçados do planeta. Está reduzido praticamente a 7% da sua formação original. Friburgo tem a honra, a possibilidade, graças aos que já estiveram aqui, nos nossos antepassados que estavam aqui, né, e os antigos gestores, temos uma área preservada ainda, que corresponde a alguma coisa em torno de 40% do município. Então, eu faço um apelo a que as pessoas fiquem atentas a esses dois projetos de lei que nós vamos apresentar, que a vereadora Maiara Felício estará apresentando, um criando as RPPNs municipais, né, aquelas reservas particulares do patrimônio natural, reservas de caráter permanente e perpétuo, né, em qualquer área e dimensão que o proprietário assim deseje, e também o projeto de lei criando o Sistema Municipal de Unidade de Conservação, que tem a finalidade de facilitar a gestão pública e tirar o maior proveito para a sociedade e para o ambiente do que a gente chama de unidades de conservação, que são essas APAs, que são as RPPNs, que são os parques, monumentos, estações ecológicas, enfim, fazer com que haja uma sincronia e aproveitar melhor o potencial. Friburgo tem uma coisa que eu assim, não consigo ainda entender muito bem, é que, do ponto de vista internacional, Friburgo tem um potencial de ter uma visibilidade, né? Se adotar essa linha de preservação, de ser reconhecida no mundo inteiro. Friburgo pode ser a capital da Mata Atlântica. Pode ser a capital da Mata Atlântica, tem uma área enorme. Se tiver uma política pública voltada para isso, isso vai ter o reconhecimento internacional, isso vai ser, pode ser a menina dos olhos dos nossos gestores. Eu espero que um dia eles percebam isso daí e consigam executar políticas voltadas nessa direção, e isso será um benefício para aqueles políticos que acham que seja importante ter a sua visibilidade pessoal. Tudo bem, não tem problema, que seja assim por uma causa boa, né? Isso daí pode trazer um grande benefício para eles como políticos, sim, merecidamente, e trará também um benefício enorme para a humanidade. Certamente, as instituições internacionais que veem essa área da Mata Atlântica como chamada hotspot, né, que é uma área de alto risco, altamente ameaçada, se nós tivermos uma política de preservação, e esses dois projetos de lei, eles visam exatamente isso, facilitar a preservação do meio ambiente, certamente nós estaremos dando um grande passo para cumprir tudo aquilo que a gente muitas vezes lê nos jornais, né? Quando a gente ouve falar de protocolo de Quioto, Acordo de Paris, né? COP26, né? Todas aquelas iniciativas de preservação do ambiente, de evitar mudanças climáticas, evitar emissões de carbono, né? Enquanto a humanidade, eles promovem grandes eventos internacionais, como teve agora no ano passado em Edimburgo, né? E muitas vezes com uma certa frustração, nós temos a oportunidade de consolidar essa ideia, esse projeto de preservação. Então, nós temos aqui uma responsabilidade muito grande, né? Os nossos gestores têm uma responsabilidade muito grande para que haja essa preservação para nós e para os nossos futuros descendentes, né? Para a humanidade, e a humanidade e também para as nossas plantas, para os nossos animais, né? Que nós temos a obrigação também de defendê-los. Olha, Bernardo, isso nos traz aqui um compromisso, uma responsabilidade, né, muito grande. Se nós formos premiados pela natureza, né, e nós temos a obrigação de zelar, de cuidar, de manter toda essa área preservada o máximo possível, não para nós, mas para gerações, porque a gente tem que sempre pensar na geração que vem depois, né? Então, se alguém cuidou por nós, nós temos que cuidar para alguém. E aí eu volto a lembrar, é importante a ação política dos governos, especialmente do governo municipal, numa visão ampla, né? Sair às vezes da mesmice,
e olhar sobre o aspecto mais amplo e mais geral. Quando eu citei no início que nós temos 254 áreas de alto risco para a população, com 7.300 casas e 30 mil pessoas envolvidas, nós estamos falando também de cuidado e preservação ambiental. Essas pessoas não foram morar nessas áreas por vontade própria, elas foram por falta de condição, por falta de um projeto social, político, habitacional, e certamente atingiram áreas que poderiam estar sendo preservadas e que foram ocupadas, né? Então, olha como isso tem uma dinâmica e tem uma importância. E hoje a gente puxou um fiozinho da meada aqui com o Bernardo, né? Esse tema ele não pode ficar só nesse programa, a gente tem que desenvolvê-lo mais a partir da ação da vereadora na apresentação do projeto, na vereadora Maiara. Esse tema vai ser debatido na Câmara também, já teve audiência pública, quer dizer, algumas ações vão sendo tomadas, mas a gente precisa que o governo municipal assuma esse protagonismo, né? Assuma esse papel e dê valor e importância também ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, para que possa ter os resultados e a dinâmica, né, de governo para governo. Não pode ser o papel de um governo, mas de governo para governo, num processo de cuidado permanente. Exatamente, a justiça seja feita. Eu acho que essa atual gestão, ao fazer com que o Conselho fosse reestruturado, né, e contemplasse a participação de alguns setores, né, da sociedade que não pertenciam ao Conselho, né, eu próprio, né, graças a essa modificação da sua estrutura, passei representando os proprietários de RPPN a participar e poder colaborar. Então, isso é uma justiça seja feita, a gente deve seguir nessa linha, né, o atual gestor está de parabéns e esperamos que os futuros sigam esse exemplo, né, de valorizar o diálogo com a comunidade, o diálogo com a sociedade, né, troca de ideias, né, ouvir falar, né, se conscientizar, todos, né, não só os gestores, mas quem está participando também dos próprios conselhos, aprender, às vezes um está ligado numa área, o outro está na outra, nós estamos aprendendo em conjunto. E o nosso objetivo é fazer com que haja o retorno para a sociedade, a gente quer o bem para a sociedade, a gente quer o bem para a humanidade. O bem comum. Bom, como o Expedito costuma dizer, quando a conversa é boa, o papo voa, né? E nós já estamos finalizando o programa, eu vou aqui já aproveitar e fazer a minha despedida, agradecendo muito, muito, muito ao Bernardo Furrer, essa figura excepcional, uma pessoa sempre muito preocupada com as questões cidadãs, né, com a questão ambiental, com a questão da saúde, uma pessoa dedicada a uma causa popular, social, humana, e esperar que a gente possa, numa próxima oportunidade, convidá-lo novamente e dar uma continuidade a esse tema. Desejando sempre muito sucesso. Agradecendo aqui a audiência, a participação dos nossos ouvintes, agradecendo a Macondo, Café e Livraria, pelo apoio, ao Sindicato dos Bancários de Nova Friburgo Região, e a você que está em casa nos acompanhando e que pode assistir o programa no domingo. Você que chegou agora, pegou pela metade, no domingo tem a reprise a partir das 12 horas. 12 horas. Aqui na Rádio Comunidade. Gostaria de agradecer, terminar aqui as minhas palavras Antes também. de você agradecer, você tem 12 horas para agradecer. É uma brincadeira, né? Dizendo só antes do agradecimento dele, Cláudio, ontem eu estava conversando com o Cláudio e surgiu uma ideia que, de repente, a gente vai conseguir construir junto, né? Projetar uma grande conferência para discutir e pensar a cidade nas suas mais diversas facetas e áreas, né? Uma discussão para que envolva a comunidade na busca de soluções. Eu acho que... E essa conversa hoje com o Bernardo me fez... Você vai ser um parceiro nessa ação. Perfeito. A partir do movimento 200 anos para quem? Isso, e você agora tem 12 horas para a sua despedida. Bom, prometo ser um pouco mais breve do que isso, né? Eu queria muito agradecer aqui à Rádio Comunidade, né? Ao amigo, parceiro Cláudio Damião, professor Expedito, ao Lula, né? Seu nome é bacana, aqui que está colaborando aqui tecnicamente também com o programa. Agradecer ao coletivo 200 anos para quem, né? E não é merchandising não, mas assim, agradecer também a esses patrocinadores, né? Da Macondo Café Livraria, do Sindicato dos Bancários, e nessas horas a gente vê como é importante a questão cultural e a questão da organização dos setores da sociedade, né, em termos de atividades profissionais, para que a gente possa continuar a transmitir essa mensagem
para todas as pessoas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade, estarei disponível sempre que precisarem. Esse é o programa Momento Cidade, hoje Momento Meio Ambiente. Eu quero agradecer a participação de todos os ouvintes nos diversos canais aqui, pelo Facebook, YouTube e pelo Instagram. Agradecer ao Lula Siqueira por essa parceria vibrante de toda sexta-feira, agradecer a Patrícia Piquet, agradecer ao Cláudio Damião pela oportunidade de desenvolver esse projeto aqui na Rádio Comunidade, dizendo sempre aquele meu mantra, Cláudio, digamos juntos do fundo do coração: nenhuma família sem teto, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos e nenhum povo sem soberania. Bom dia e até semana que vem com mais um programa Momento Cidade. 104,9 104.9 Comunidade FM. 104,9. Oi, meu nome é Murilo Soares, sou contador de histórias e apresentador do programa Doleta, e sou a favor da volta do Centro de Artes aqui de Nova Friburgo, que seria muito importante, não só para os artistas da região, mas para toda a população de Friburgo. Volta sempre. 104,9 Rádio Comunidade.